Em uma cidade marcada pela indiferença, uma mulher faz uma descoberta chocante que transforma sua vida. Seus netos, que ela pensava estarem bem, estão vivendo nas ruas sob a sombra da miséria enquanto sua filha luta com suas próprias escolhas. A mulher decide quebrar o silêncio e agir. Agora, ela deve enfrentar seus próprios medos e inseguranças para resgatar não apenas seus netos, mas também sua filha perdida. Em meio a dificuldades, amor e esperança, a jornada revela a força inquebrável de uma avó disposta a lutar por sua família. Espero que você goste desta história. Isabel observava a chuva fina pela janela de sua casa, sentindo o peso da solidão que a acompanhava há anos. Aos 65 anos, sua aposentadoria não era nada do que ela havia imaginado. O silêncio da casa era interrompido apenas pelo tic-tac do velho relógio na parede, constantemente lembrando-a do tempo que passava. Seus olhos cansados pousaram em uma foto emoldurada na prateleira. Nela, uma Isabel mais jovem sorria ao lado de Maria, sua única filha. A imagem capturou um momento feliz, tão distante de sua realidade atual. Isabel suspirou, sentindo o aperto familiar no peito ao pensar em Maria. Os anos criaram um abismo entre mãe e filha. Isabel, criada com valores tradicionais, nunca entendeu completamente as escolhas de Maria. Os desentendimentos começaram durante a adolescência da filha, quando ela começou a questionar as regras rígidas impostas pela mãe. Com o tempo, as discussões se tornaram mais frequentes e intensas. Isabel se lembrava vividamente da noite em que Maria, aos 18 anos, saiu de casa, batendo à porta e jurando nunca mais voltar. Naquela época, Isabel pensou que era apenas uma fase, que logo passaria. Mal sabia ela que marcaria o início de anos de silêncio e distanciamento. Nos anos que se seguiram, Isabel acompanhou a vida da filha à distância pelas redes sociais e informações de conhecidos. Ela viu Maria se casar, ter 2 filhos, Beatriz e Pedro, e, aparentemente, construir uma vida estável. Isabel sentiu uma saudade profunda e estava determinada a mudar aquela situação. Ela decidiu enviar uma mensagem para a filha, mas não obteve resposta. Fazia meses que não tinha notícias dela. No entanto, mesmo diante do medo e da insegurança, ela sentiu que era hora de quebrar o silêncio. O amor que sentia pela filha era mais forte do que qualquer orgulho ferido. Ela não queria apenas assistir sua vida de longe, ela queria ser um apoio, um porto seguro. Ela sabia que o caminho seria cheio de desafios, mas a esperança de um novo começo vibrava dentro dela. Após algumas semanas sem receber respostas às suas mensagens, Isabel decidiu sair para sua rotina de voluntariado na igreja local, da qual seus amigos faziam parte. Trabalhar com a comunidade era uma das poucas coisas que ainda lhe trazia alegria e propósito. Naquela tarde, ao retornar para casa, Isabel decidiu fazer um caminho diferente, passando pela praça central da cidade. O céu nublado refletia seu humor enquanto ela caminhava lentamente, observando as pessoas ao seu redor. Foi então que seu olhar captou algo que fez seu coração parar por um momento. Em um banco gasto, 2 pequenas figuras encolhidas chamaram sua atenção. Aproximando-se, Isabel sentiu as pernas fraquejarem ao reconhecer os rostos sujos e cansados, Beatriz e Pedro, seus netos, deitados no banco da praça, cobertos apenas por roupas sujas e um cobertor fino. O choque foi imediato e avassalador. Isabel sempre acreditou que, apesar do afastamento, Maria estaria cuidando bem dos filhos. Ver os netos em tal situação de vulnerabilidade e abandono era algo que ela nunca poderia imaginar. Por um momento, Isabel ficou paralisada, incapaz de processar a cena diante de seus olhos. 1000 perguntas surgiram em sua mente. Onde estava Maria? Como as crianças tinham acabado nessa situação? Há quanto tempo viviam assim? Superando o choque inicial, Isabel sentiu uma mistura de culpa e urgência a tomar conta de seu ser. Sem hesitar, ela se aproximou do banco onde as crianças estavam. Beatriz, Pedro, ela chamou suavemente, sua voz tremendo de emoção. Os olhos das crianças se abriram, revelando uma mistura de medo e desconfiança. Elas não reconheceram imediatamente a avó que mal conheciam. Quem é você? Perguntou Beatriz, a mais velha, colocando-se protetoramente na frente do irmão mais novo. O coração de Isabel se partiu ao perceber que seus próprios netos não a reconheceram. Eu sou Isabel, sua avó. Ela respondeu, tentando manter a voz calma apesar da tempestade de emoções que sentia. Você se lembra de mim? Pedro, o mais novo, olhou para a irmã com incerteza. Beatriz franziu a testa, uma vaga lembrança surgindo em sua mente. Mamãe falava de você às vezes, ela murmurou. Isabel engoliu em seco, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair.
Onde está a sua mãe? O que aconteceu? As crianças trocaram olhares. Isabel podia ver o medo e a tristeza em seus olhos. Não sabemos, Beatriz finalmente respondeu. Ela nos deixou aqui há alguns dias. Disse que voltaria. Mas a voz da menina vacilou. Isabel sentiu seu coração se partir ainda mais. Sem pensar duas vezes, ela estendeu a mão para as crianças. Venham comigo. Vou levá-las para casa, dar-lhes um banho quente e comida. Podemos conversar melhor lá. Houve um momento de hesitação. As crianças se entreolharam, claramente divididas entre a desconfiança e a necessidade desesperada de ajuda. Por fim, foi Pedro quem deu o primeiro passo, timidamente pegando na mão da avó. Beatriz seguiu o irmão com relutância. A caminhada até a casa de Isabel foi silenciosa e carregada de emoção. As crianças, exaustas e cautelosas, permaneceram próximas umas das outras. Isabel, por sua vez, lutou para conter as lágrimas e o turbilhão de pensamentos que invadiam sua mente. Ao chegar em casa, Isabel imediatamente se ocupou em cuidar dos netos. Ela preparou um banho quente, colocou roupas limpas que havia guardado de quando Maria era criança e começou a fazer uma sopa nutritiva na cozinha enquanto as crianças tomavam banho e se vestiam com roupas limpas. Isabel não conseguia parar de pensar em Maria. Onde sua filha poderia estar? Como as coisas chegaram a esse ponto? A culpa consumia, fazendo-a questionar cada decisão que havia tomado nos últimos anos. Beatriz e Pedro saíram do banheiro parecendo um pouco mais relaxados, embora ainda visivelmente abalados. Isabel os levou até a mesa da cozinha, onde tigelas fumigantes de sopa os aguardavam. Comam, ela disse gentilmente. Então podemos conversar um pouco, se quiserem. As crianças comeram em silêncio, mas Isabel podia ver a gratidão em seus olhos. Quando terminaram, Pedro foi o primeiro a falar. Você vai nos mandar embora? A pergunta pegou Isabel de surpresa. Claro que não, querida, ela respondeu, sentindo seu coração apertar. Você pode ficar aqui o tempo que for necessário. Beatriz, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente olhou para cima. Porque você está nos ajudando. Mamãe sempre disse que você não gostava de nós. Isabel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Oh, meu amor, isso não é verdade, ela disse, lutando contra as lágrimas. Eu cometi muitos erros no passado, com sua mãe, com você, mas eu te amo muito e quero ajudar. Isabel sabia que, independentemente do que sua filha tivesse feito e do fato de que elas estavam separadas por tanto tempo, ela não poderia ficar parada e não fazer nada. Era hora de agir, se levantar e fazer algo significativo. As crianças pareciam ponderar suas palavras, e Isabel sentiu uma centelha de esperança. Ela sabia que ganhar a confiança deles seria uma longa jornada, mas estava determinada a tentar. Nos dias que se seguiram, Isabel se dedicou inteiramente a cuidar dos netos enquanto também buscava informações sobre o paradeiro de Maria. Ela fez questão de estabelecer uma conexão com as crianças, contando histórias e criando memórias na esperança de que isso ajudasse a construir um vínculo mais forte. Em sua busca incansável, ela contatou velhos amigos de Maria e visitou lugares que ela costumava frequentar, mas os resultados foram frustrantes. Mesmo assim, a determinação de Isabel só aumentou. Ela não desistiria até encontrar sua filha e restaurar a conexão que tanto desejava. Enquanto isso, Beatriz e Pedro começaram lentamente a se adaptar à nova rotina. Isabel fez o possível para criar um ambiente acolhedor e seguro para as crianças, mas sabia que o trauma que elas haviam passado não seria superado da noite para o dia. Uma tarde, enquanto preparava uma refeição, Isabel ouviu um soluço vindo do quarto. Ela encontrou Beatriz encolhida na cama, chorando baixinho. O que foi, querida? Ela perguntou gentilmente, sentando-se ao lado da neta. Sinto falta da mamãe, Beatriz sussurrou em meio às lágrimas. Mas, ao mesmo tempo, estou com raiva dela por nos deixar. Isabel abraçou a neta, sentindo seu próprio coração se partir. Eu sei que é difícil, meu amor. Mas sua mãe, ela deve estar passando por momentos muito difíceis também. Isso não justifica o que ela fez, mas temos que tentar entender. Beatriz olhou para a avó, seus olhos cheios de dúvida e mágoa. Você acha que ela vai voltar? Isabel hesitou, não querendo dar falsas esperanças à neta. Não sei, querida, mas prometo que farei tudo o que puder para encontrá-la e ajudá-la. À medida que os dias se transformavam em semanas, Isabel continuou sua busca incansável por Maria. Cada pista, não importa quão pequena, era seguida com determinação. Ao mesmo tempo, ela se esforçou para reconstruir seu relacionamento com os netos, aprendendo a ser não apenas uma avó, mas a figura materna de que eles tanto precisavam naquele momento.
Foi durante uma de suas buscas que Isabel finalmente obteve informações cruciais. Uma ex-colega de Maria a viu em um bairro distante da cidade conhecido por abrigar moradores de rua e usuários de drogas. Com o coração pesado, Isabel decidiu ir até lá. Ela pediu a um vizinho para ficar com as crianças e partiu, determinada a encontrar sua filha. O bairro era um retrato de abandono e desespero. Isabel andou pelas ruas sujas, seu coração apertando a cada rosto desamparado que via. Então, sentada na calçada, ela avistou uma figura familiar. Maria estava irreconhecível, magra, suja, com cabelos desgrenhados. Ela parecia uma sombra da jovem vibrante que ela já foi. Isabel sentiu suas pernas enfraquecerem conforme ela se aproximava. Maria, ela a chamou suavemente. Sua filha levantou os olhos e, por um momento, não houve reconhecimento em seu olhar. Então, lentamente, uma centelha de consciência apareceu. Mãe. A voz de Maria era quase um sussurro. Isabel se ajoelhou ao lado da filha, ignorando a sujeira na calçada. Sim, sou eu, minha filha. Estou aqui. Maria começou a chorar, um choro silencioso e doloroso. Isabel a abraçou, sentindo o corpo frágil da filha tremer. Perdoa-me, mãe, só sou Maria. Eu estraguei tudo, meus filhos. Onde estão meus filhos? Eles estão seguros, Maria. Eles estão comigo, Isabel respondeu, acariciando o cabelo da filha. Vamos para casa. Vamos cuidar de você. Maria hesitou, medo e vergonha evidentes em seus olhos. Eu não mereço isso, depois de tudo que fiz. Isabel segurou o rosto da filha em suas mãos. Todos nós merecemos uma segunda chance, minha filha. Eu também cometi erros, mas agora é hora de curar, de recomeçar. Gentilmente, Isabel ajudou Maria a se levantar. O caminho de volta para casa foi silencioso, carregado de emoções contidas e palavras não ditas. Ao chegar, Isabel preparou um banho quente para Maria e separou roupas limpas. Enquanto sua filha tomava banho, ela ligou para um amigo médico, explicando a situação e pedindo ajuda. Quando Maria saiu do banheiro, ela parecia um pouco mais humana, embora ainda profundamente abalada. Isabel a levou para a cozinha, onde uma refeição simples os aguardava. As crianças? Maria perguntou, sua voz tremendo. Eles estão com o vizinho. Achei que seria melhor se conversássemos primeiro, Isabel respondeu suavemente. Maria sentiu, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Sinto muito, mãe, por tudo. Eu não sabia mais o que fazer. A depressão, os remédios, perdi o controle. Isabel segurou a mão da filha. Sinto muito também, Maria. Eu deveria ter percebido. Eu deveria ter ajudado antes. Mas agora, estamos aqui juntos e vamos superar isso. A vida de Maria desmoronou quando seu marido a traiu, deixando-a devastada. O golpe emocional a mergulhou em uma depressão profunda e, em busca de alívio, ela começou a tomar medicamentos em excesso. Com o tempo, a situação piorou e ela se viu sucumbindo ao uso de drogas. Perder o emprego foi o ponto de ruptura. Sem recursos, Maria e seus filhos foram forçados a sair de casa e se viram nas ruas. Eles estavam vivendo naquela situação precária por alguns dias, lutando diariamente para encontrar uma razão para continuar. Nos dias seguintes, Maria iniciou um tratamento intensivo para sua dependência e depressão. O reencontro com os filhos foi emocionante e doloroso. As crianças, inicialmente relutantes, aos poucos começaram a aceitar a presença da mãe novamente. Isabel se viu no papel de pilar da família, oferecendo apoio não só a Maria, mas também aos netos, que ainda lutavam para processar tudo o que tinham vivido. Foram meses de altos e baixos, de avanços e retrocessos. Maria lutava diariamente contra seus demónios internos, enquanto Isabel aprendia a ser paciente e compreensiva, deixando para trás o julgamento que antes a consumia. Ela estava determinada a ficar ao lado da filha. Aos poucos, uma nova dinâmica familiar começou a se formar. As feridas do passado, embora ainda presentes, começaram a cicatrizar. Isabel, Maria e os filhos aprenderam juntos o significado do perdão, da aceitação e do amor incondicional. Uma tarde, enquanto todos estavam reunidos na sala de estar, Pedro surpreendeu a todos com uma pergunta. Podemos ser uma família de verdade agora? O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de risos misturados a lágrimas. Maria abraçou o filho, enquanto Isabel envolveu todos em um abraço coletivo. Sim, meu amor, respondeu Isabel, olhando carinhosamente para cada um deles. Já somos uma família que aprendeu que o amor supera qualquer obstáculo.
Naquele momento, Isabel entendeu que sua aposentadoria havia se tornado exatamente o que ela sempre sonhou, embora de uma forma que nunca poderia imaginar. Ela não só havia recuperado sua filha, mas também ganhado uma nova chance de ser mãe, avó e, acima de tudo, de construir a família que sempre desejou. A jornada não havia sido fácil, e ainda haveria desafios pela frente. No entanto, unidas pela força do amor incondicional de mãe e avó e pela compreensão mútua, elas estavam prontas para enfrentar qualquer adversidade. Mesmo nas circunstâncias mais dolorosas, a família poderia ser restaurada. Com esforço, paciência e compaixão, juntas como família, elas se comprometeram a superar os obstáculos e fortalecer os laços que as uniam. Se você gostou, deixe um like e inscreva-se no canal. Deixe um comentário com o número de 1 a 5 para nos dizer o quanto você gostou da história. Além disso, assista ao vídeo que está atualmente na sua tela. Até breve.